E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial e hoje nós vamos fugir um pouco da temática do Excel. A gente vai trabalhar com o MS Proj. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, essa aplicação aqui é uma das mais utilizadas no mundo. Através dela você consegue elaborar cronogramas, você consegue trabalhar os seus recursos, você consegue montar orçamentos, você consegue criar acompanhamento de projetos, enfim, são muitos recursos para poder facilitar o gerenciamento de projetos, né? Mas antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que vocês possam estar curtindo aí o canal, que vocês possam estar comentando também, se inscrevendo, ativando o sininho para receber novas notificações, né? E compartilhe que a ideia aqui realmente é compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas que precisam, né? Que esse vídeo possa fazer diferença diante dos desafios que nós temos dia a dia, né? Pois bem, voltando ao assunto, hoje nós vamos trabalhar com o Microsoft Proj. E aqui estou com o Proj aberto. A interface dele é muito similar às demais ferramentas do pacote Office, né? Até porque ele também faz interface com as demais ferramentas. Você consegue importar, exportar informação de forma muito prática aqui. Ele tem interação com as demais ferramentas, né? De fato, ele faz parte desse pacote, só que com a temática de gerenciamento de projetos. A interface, só para ficar fácil de nós compreendermos aqui, inicialmente, quando você abre a aplicação, a interface aparece desse formato aqui. Você tem uma tabela aqui do lado, uma planilha aqui do lado, e aqui você tem uma área onde é plotado o gráfico de Gantt, o gráfico de acompanhamento do cronograma, né? O gráfico para cronograma, um gráfico de Gantt. À medida que você vai implementando o conteúdo aqui dentro, este lado aqui ele vai sendo alterado. A ideia aqui, pessoal, é a gente construir um mini projeto, um projeto muito simples aqui. Eu não vou trabalhar com recursos, que eu quero fazer um vídeo curto. Provavelmente na sequência desse vídeo nós vamos trabalhar com calendários, recursos, restrições. Mais na frente nós também vamos fazer um vídeo para colunas personalizadas, fórmulas personalizadas, um vídeo somente para tratar do aspecto de relatórios, enfim, abordando todos os recursos que nós temos nessa ferramenta para que possa facilitar nosso dia a dia no gerenciamento de projetos. Beleza? Mas para o vídeo de hoje, nós vamos fazer algo bem simples. Nós vamos elaborar um pequeno projeto, um projeto de umas 15, 20 linhas no máximo, né? E nesse projeto nós vamos definir quais são as atividades que começam antes e as atividades que começam depois, se há algum tipo de sobreposição de atividade, realizar os agrupamentos, definir resumos, coisas básicas do Proj, né? Mas já vai ajudar bastante. Para quem nunca teve contato com a ferramenta, esse vídeo vai servir muito como introdução, beleza? Então vamos lá. Pessoal, para facilitar, eu vou aqui no ChatGPT para poder criar uma lista de atividades, uma lista de tarefas referentes a uma construção. Crie uma lista de tarefas referentes a um projeto de construção de uma casa. Eu vou colocar pelo menos 15 linhas, ok? Com 15 itens, ok? Interessante que o ChatGPT ele já começou a criar até as subdivisões, né? Deu um errinho de rede aqui, mas não tem problema não. O conteúdo que a gente precisava, ele já gerou aqui para nós, não tem problema. Vou pedir para ver se ele gera novamente, como deu esse errinho aqui de conexão, né? Atrapalha um pouco, mas vamos lá. Creio que ele vai colocar os 15 itens, ficou um pouco grande esse projeto. A gente pode até utilizar ele, como nós vamos utilizar esse exemplo no futuro também, vai servir de base, nós vamos copiar todos esses arquivos aqui, beleza? Todo esse texto aqui, ok? Ctrl C, vou lá, Ctrl V. Mas antes eu vou deixar ele dar o Proj no formato que eu recebo ele no formato padrão dele, né? Opções.
Lá na guia cronograma, geralmente quando você abre, ele está com agendamento manual, está com dias, beleza. Bora lá. Ok. Nós copiamos aquele texto aqui para dentro do Project. Observa que na guia de planilha, na parte da planilha aqui, você tem várias colunas. Algumas colunas, pessoal, já tem o conceito definido, por exemplo, nome da tarefa, já tem um conceito estabelecido, duração, início, término. São colunas já fixas do Project. Você tem a oportunidade, caso necessário, você utilizar também colunas personalizadas. Você pode clicar em adicionar coluna. Aqui você vê todas as colunas que já são padronizadas no Project, mas você pode trabalhar com colunas personalizadas. Por exemplo, se eu quero criar uma coluna de texto, eu tenho várias opções aqui para várias colunas aqui para tratar com este tema, né? Ou, enfim, tudo que é necessário para você poder criar uma base bem estruturada, você já tem disponível aqui dentro do Project. Como o foco não é trabalhar com colunas personalizadas nesse vídeo, nós vamos seguir aqui, tá? Deixa eu tirar só essas formatações, deixar todas na formatação, nas formatações convencionais, na formatação padrão, para a gente poder desenhar isso aqui do básico. Legal. Aí, quando você lança as tarefas dentro do Project, o Project ele começa a formatar essas tarefas, agendar essas tarefas de forma manual. Ele deixa aberto para você agendar de forma manual. E o que é o agendamento da tarefa? É o momento que você quer executar determinada tarefa. Ok? Isso é o agendamento da tarefa. Eu gosto de trabalhar com agendamento automático. Por isso que quando eu crio um projeto no Project, as primeiras coisas que eu faço é alterar as configurações para o perfil que eu quero. Eu vou lá em opções, nós fizemos isso ainda há pouco, nós vemos em cronograma, nós vamos colocar agendamento automático. Na hora que eu for trabalhar aquelas tarefas lá, à medida que eu vou incrementando uma tarefa nova, ela já vai considerando um agendamento automático e já vai se ajustando de acordo com o projeto, as informações que eu coloco no projeto. Beleza? Outra configuração que eu gosto também, se o seu project não vier, quando você for trabalhar com recursos, isso é importante, mostrar as unidades atribuídas como. Geralmente tem algumas versões que vêm como porcentagem. Eu gosto de deixar como decimal. Quando você vai trabalhar com recurso, isso faz uma diferença. Para esse projeto, como eu vou trabalhar com um projeto de vários dias, eu vou deixar com a duração inserida em dias. Mas, por exemplo, quem trabalha com manutenção, que tem uma parada que vai ser trabalhada, a duração dela vai ser basicamente 24 horas, então você pode optar por colocar as entradas em outra escala, tá? Aqui você tem essa opção. É basicamente isso que nós vamos trabalhar. Como a ideia é fazer um vídeo simples, depois nós podemos fazer até outros vídeos abordando mais essas opções que nós temos aqui, né? Mas por enquanto nós vamos trabalhar da forma mais simples do possível. Aqui você vai conhecer o básico para poder utilizar o MS Project, ok? Beleza. Eu defini como padrão a inserção das tarefas acontecerem com agendamento automático. Se eu colocar, por exemplo, aqui tarefa 1, aqui, ela já vai vir com agendamento automático, falando quando vai começar e quando vai terminar. Na duração, na coluna duração, geralmente aparece essa interrogação aqui, quando você não tem certeza de uma data, de uma duração. Então você trabalha com essa interrogação, que gera esse grau de incerteza. No entanto, nós não vamos fazer isso nesse momento, vou apagar essa tarefa, porque nós vamos trabalhar dentro dessa estrutura que nós definimos. Ah, Gonzaga, agora eu já joguei as tarefas e as tarefas estão todas com agendamento manual. O que eu faço então para poder mudar essa tarefa para agendamento automático? Você mudou lá em opções, mas permaneceu da mesma forma. Sim, é porque inicialmente eu já joguei elas como agendamento manual. Então eu tenho que selecioná-las para poder mudar, né? E colocar aqui agendamento automático. Você está na guia de tarefas. Na guia de tarefas, você vem aqui agendamento automático e todas as tarefas vão passar para agendamento automático. Ok? Beleza, pessoal? Essas tarefas que estão sem a estrutura definida ainda delas, né? Deixa eu colocar aqui agendamento automático. Puxar elas para agendamento automático aqui também, tá ok? Agendamento automático.
Agendamento automático. Beleza, pessoal? Todas as tarefas estão com agendamento automático. Vou puxar um dia para todos para ficar padrão aqui. Beleza. Legal. Então, aqui estão nossas tarefas e ainda não realizamos nenhum tipo de agrupamento, não realizamos nenhum tipo de organização do nosso projeto ainda, não definimos nenhum tipo de resumo aqui ainda. Nós vamos fazer isso. E acho que nesse momento é o melhor momento para nós realizarmos esse tipo de agrupamento, né? Que nós vamos trabalhar com os resumos do projeto, né? Então vamos lá na guia tarefas, ok? Na guia tarefa, deixa eu só dar uma pausazinha aqui para ajustar a configuração aqui, só um segundo. Retornando aqui, pessoal, se vocês perceberem, eu tenho que clicar no menu para abrir o menu, mas quando eu clico no texto, quando eu clico em outro lugar, o menu fecha. Nesse tipo de situação, você clica o botão direito do mouse e você tira a opção aqui, recolher a faixa de opções, ok? Pronto. Continuamos aqui agora com ela fixa, é melhor para trabalhar dessa forma. Agora nós vamos realizar então os nossos resumos, agrupar nossas tarefas. Primeiro, pesquisa do planejamento, pesquisa e planejamento inicial. Você seleciona as atividades que fazem parte desse contexto e você clica na opção de recuo, né, onde está essa setinha aqui para frente, para inserir ela dentro da estrutura, dentro da atividade da tarefa que está na linha superior, né? Olha só, você agrupou aqui esse pacote de tarefas dentro desse resumo. Você consegue fechar e abrir agora, expandir e fechar essa estrutura. Nós vamos fazer a mesma coisa para os demais itens, ok? Então vou dar mais uma vez uma pausinha aqui enquanto eu faço de todos e a gente retorna já. Legal, e agora nós estamos avançando o último bloco. Legal, pessoal? Pronto, nós agrupamos então por temas, né? Pessoal, como o foco aqui deste vídeo é apresentar o recurso para vocês, então eu não vou me ater muito à questão da semântica, de como elaborar a escrita de uma tarefa, e também nos prazos de duração, talvez seja um valor que não seja compatível realmente com a tarefa que eu vou definir aqui, porque a ideia também é ganhar velocidade e não vou fazer esse nível de análise, né? Como foi um projeto, as tarefas foram puxadas do ChatGPT, eu não fiz uma análise profunda em cada tarefa dessa aqui para poder definir os prazos que eu vou colocar, ou outra questão de outra variável que eu possa colocar aqui, ela vai ter muito sentido ou não. Que a ideia realmente é trabalhar o recurso. É você ter um primeiro contato com o Proj, entender como é a lógica dele de operar e então você poder trabalhar os seus projetos aí. Bacana? Mas até o momento nós aprendemos então sobre a questão do modo de tarefa, se é um agendamento manual ou um agendamento automático. Nós utilizamos esse recurso já. Nós começamos a trabalhar com os agrupamentos das tarefas, né, criando recuos, né? Então, recuo tarefa para a esquerda, recuo para a direita. Por exemplo, nessa primeira aqui, quando eu recuei ela para a direita, automaticamente eu coloquei ela como parte desse resumo aqui. Por isso que ela está indexada dessa forma aqui, ela está tabulada dessa forma aqui, né? Ela está dentro desse pacote. Então, quando eu fecho esse pacote, ela oculta as tarefas que estão vinculadas a ele. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Agora, pessoal, só para variar um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, né? Quando nós jogamos a tarefa em formato automático, o agendamento dela, e que ela gerou essa duração para todas as tarefas, ela gerou uma duração default aqui de 1 dia para todas as tarefas, o nosso gráfico gigante começou a ser preenchido. Vocês estão vendo aqui? As barras começaram a surgir. Então, o que acontece? Nós vamos variar a duração das tarefas aqui para vocês verem como se comporta o gráfico, né? Por exemplo, na tarefa de pesquisar regulamentos locais de construção e código de zoneamento, digamos que como é uma tarefa mais burocrática, uma tarefa que exige talvez pegar informação na prefeitura, né? Na questão da urbanização da cidade, etc., para poder verificar o perfil, as dificuldades, as limitações, os requisitos que eu tenho para poder construir. Então eu vou colocar aqui uma tarefa um pouquinho mais demorada, 3 dias, né? Coloquei 3 dias aqui, vocês viram que a barra aumentou?
Essa é uma forma de você ajustar a duração da tarefa. Outra forma de você ajustar a duração é através do próprio gráfico, né? Você clica aqui onde passa o mouse, onde ele vai mudar a forma dele, você ajusta no tamanho que você bem entender, né? Não é tão usual fazer por aqui, eu prefiro trabalhar pela coluna de duração, mas enfim, agora neste momento nós vamos trabalhar modificar as durações aqui, para ter um pouquinho de lógica e ter a variação aqui dessas barras dentro do nosso gráfico gigante, né? Beleza? Determinar o orçamento disponível para o projeto. Isso aqui é basicamente um dia mesmo, você vai ver se você tem o budget ou tem condição de trabalhar esse projeto, né? Startar esse projeto, né? Selecionar e contratar arquiteto ou designer, também vai ser um dia, né? E realizar análise do local para considerar os fatores como topografia, orientação solar e infraestrutura. Isso é uma análise de local, né? Digamos que nisso aqui eu tenho várias opções, eu vou trabalhar em 2 dias, beleza, pessoal? Então, nós vamos continuar fazendo essas modificações e já nós retornamos com as durações alteradas, beleza? Pois bem, pessoal, retornando aqui, nós já colocamos então duração em todas as atividades. Vocês podem ver que as barras variaram bastante, tem algumas barras até muito longas aqui no meio do projeto, né? E de fato, é como um projeto ocorre, né? As tarefas elas têm durações diferentes, né? Ao longo do momento que eu estava colocando as durações, eu percebi algumas atividades que poderiam compor um outro pacote, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, eu tenho um resumo aqui chamado fundação, e dentro dele eu tenho uma tarefa que é preparação do solo e instalação da fundação de acordo com a especificação do projeto, né? E eu tenho antes dele um resumo chamado preparação do local. Eu entendo que esta tarefa aqui, ela faz sentido dentro desse pacote de preparação do local, né? Eu faço a limpeza e remoção de quaisquer obstáculos dentro do lote, né? Posso pegar essa tarefa aqui, faço a preparação do solo para instalação e fundação das fundações, né? Dentro desse bloco aqui. Então a ideia também é só para mostrar um recurso aqui, como eu posso mover essas tarefas entre um bloco e outro. É muito simples, você vai clicar no número da tarefa, o mouse ele vai mudar, o cursor vai mudar o símbolo dele ali, vai colocar aquela setinha ali do lado, você vai clicar e vai arrastar para onde você quer a tarefa. À medida que você vai arrastando, segurando o botão do mouse, o cursor, a própria interface vai mostrando o local onde vai ficar a tarefa. E eu quero colocar essa tarefa aqui, né? Como eu tirei a tarefa dentro do resumo, o resumo ele deixou de estar em negrito, porque não tem nada dentro dele, ele passa a ser uma tarefa comum. Então esse resumo, não me interessa mais por esse resumo, eu vou deletar. Clica na linha que você quer, aperta delete, pronto, apagou, né? E agora aqui para melhorar a semântica disso aqui, preparação de solo e fundação. Beleza, pessoal? Até aí? Tranquilo? Legal. Agora, como vocês podem ver, nós temos várias tarefas com vários dias, algumas delas, e nem sempre toda tarefa vai ser trabalhada em paralelo. No entanto, todas delas, da forma que eu deixei aqui, estão iniciando no mesmo momento, o que não é real. Durante a execução do projeto, vai ter tarefas que vão ser necessárias serem executadas primeiro, outras tarefas que vão ser necessárias serem executadas em paralelo para você ganhar ritmo de projeto, reduzir o custo do seu projeto. Afinal de contas, quanto maior a duração do seu projeto, né, mais oneroso ele vai ser, porque de repente você não está utilizando um recurso em sua potencialidade, você está deixando o recurso ficar ocioso. Então o ideal é você procurar sempre essas oportunidades para poder deixar o seu projeto o máximo enxuto possível. Claro, isso pode variar para conceito de projeto e conceitos de projeto, né? De repente você tem algum projeto que de fato ele tem que ter aquela duração, um quesito específico daquele projeto. Mas nesse caso, para nós, quanto menor o tempo, melhor é. No entanto, falar para mim que essa casa vai ser construída em 13 dias, que é a maior atividade aqui, a maior tarefa aqui dentro, é impossível, beleza? Como nós vamos trabalhar isso? Antes de mais nada, a gente precisa descobrir qual é a duração
final desse projeto, né? Eu estou recolhendo aqui, ó, pessoal, estou recolhendo aqui os agrupamentos, estou recolhendo um a um, mas você não precisa fazer desse formato não, tá? Você pode ir aqui em tarefa, quer ver onde está, exibir estrutura de tópico, eu vou colocar no primeiro nível, tá aqui, todos os tópicos agrupados, tá vendo? No primeiro nível, tá, por que primeiro nível? Porque são os primeiros, é o primeiro nome, tá no primeiro nível aqui quando eu trabalho com recuo, entendeu? Então vamos lá, tá fechado aqui. Eu vou colocar todos esses tópicos dentro de um resumo só. Então vou lá em tarefa, eu poderia muito bem inserir uma linha aqui, clicando no botão, clicando onde eu quero inserir a linha e apertando a tecla Insert, que ela vai abrir uma nova linha para a tarefa e colocar o nome do resumo aqui, ó, resumo, e jogar todas as tarefas para dentro desse resumo com o recuo que avança para a direita, né? Ou eu posso fazer da seguinte forma, vou dar um Ctrl Z aqui, posso fazer da seguinte forma, seleciono todas as tarefas, no caso aqui todos os resumos, que está tudo agrupado aqui, e clico aqui, ó, na opção tarefa resumo, né? Automaticamente jogou todos para dentro dele. E qual vai ser esse resumo aqui? Esse resumo vai ser o seguinte, construção de casa, ok? Seguindo o mesmo conceito das demais ferramentas do Office, para salvar tem as opções aqui, ó, salvar, esse projeto eu já salvei no meu computador, arquivo, salvar como, etc. Isso aqui é basicamente o default do Office, tá? Então a gente não vai entrar muito em detalhes, essas opções que já são nativas do pacote Office, beleza? Olha só, nosso projeto ele está começando no dia 14/2, indo até o dia 1/3. Mas se lembra que nossas tarefas estão todas alinhadas? Não estamos especificando qual tarefa inicia primeiro, qual tarefa pode ser concorrer em conjunto, nós não fizemos isso ainda. Então este tempo aqui, esse término, é um término que não está preciso ainda. É um término que se eu for rodar esse projeto dessa forma, provavelmente eu vou atrasar e muito essa obra. Então, como é que eu tenho que trabalhar aqui? Neste momento, nós vamos aprender um dos recursos, na verdade, o recurso mais utilizado dentro do MS Project. Mas um dos mais, que é requisito básico. Se você quer trabalhar com um cronograma, um gráfico de Gantt, você tem que entender o conceito de o que é predecessor e o que é sucessor. Predecessoras são as atividades que elas ocorrem antes de uma atividade específica. E as sucessoras são as atividades que ocorrem após essa atividade em específico, né? Nós vamos implementar aqui no primeiro bloco de atividades, no primeiro resumo aqui, quais seriam as atividades predecessoras para poder começar a alinhar esse cronograma, tá? Bora lá. Nós temos aqui uma coluna chamada predecessoras. Caso no seu project essa coluna, por algum motivo, ela esteja oculta, ela não está aparecendo, você pode inserir coluna, dentro daquela infinidade de colunas você vai escolher predecessoras, e ela vai estar aqui novamente, certo? Você pode trabalhar por aqui, ou você pode trabalhar clicando 2 vezes na tarefa em si, clicando em predecessoras e escolhendo qual o ID da predecessora que você quer trabalhar. O ID, pessoal, nada mais é do que essa numeração aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o ID da tarefa. Então vamos lá. Nós vamos definir que a atividade de determinar o orçamento, ela tem que ocorrer após a atividade de pesquisar e regulamentar pesquisar regulamentos locais de construção e código de zoneamento, né? Então nós vamos lá colocar o item 3. Digamos que tenha um requisito específico lá da prefeitura que impede você construir um formato de construção em si. Gera algumas limitações para você. Se você fizer o orçamento antes, provavelmente o orçamento vai estar errado. Então você precisa dessa informação antes. Faz a análise, pesquisa informações sobre a questão da construção, aí sim você vai poder executar essa atividade sua de forma assertiva, né? Olha o que aconteceu com o nosso gráfico de Gantt. Deixa eu recolher um pouco aqui, reduzir um pouco aqui para ficar fácil de visualizar. Nós colocamos como predecessora
predecessora da atividade número 4, o que tem que ser feito antes da atividade número 4? Nós colocamos o 3. A atividade número 3 vai ter que ser feito antes da atividade número 4. Ok? Legal, pessoal? Então, o gráfico automaticamente ele criou este vínculo entre as duas tarefas, informando que uma só inicia após a outra ser concluída. Legal? Só que nós podemos trabalhar essa questão do início e término de várias formas. Vou colocar da forma mais simples aqui, como é o término e início, mas você tem várias opções, né? Aqui dentro, ele explica, ele aponta para cada opção que tem com relação aos vínculos entre tarefas. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos lá, então. Para ficar fácil, eu cliquei 2 vezes na tarefa, abri o form de informações da tarefa, nós temos a guia geral, predecessoras, recurso, uma guia avançada, onde você trabalha com calendários aqui, restrições, né? Uma guia de anotação, né? Por exemplo, vou colocar nessa tarefa aqui, ó, dessa tarefa em específico não, vou colocar nessa tarefa aqui de cima, ó, pesquisar regulamentos locais de construção, bora lá. Na guia de anotações, nós vamos colocar informações da Secretaria de Urbanização da Prefeitura. Beleza? Então aqui, ó, apareceu até um íconezinho no indicador, nessa coluna de indicadores aqui, falando que tem um comentário aqui. Quem receber esse projeto meu aqui e tiver dúvidas sobre essa tarefa, pode olhar essa anotação aqui, ó, informações da Secretaria de Urbanização da Prefeitura. Então ele sabe que ele tem que buscar as informações dentro dessa secretaria, beleza? Com relação a predecessoras ainda, vamos lá discutir sobre aquele aspecto que nós comentamos das predecessoras, né? Aqui nós colocamos, falamos sobre a guia geral, nós estamos falando sobre a guia predecessora, nós colocamos que para a tarefa 4, para essa tarefa aqui, a predecessora, o ID dela é a tarefa 3, essa tarefa aqui. E ele trouxe o texto dessa tarefa. É uma relação, é um vínculo de característica término e início, ou seja, eu tenho que terminar a tarefa número 3 para poder executar a número 4, certo? Tem outras opções também, por exemplo, se eu colocasse de início a início, um vínculo, olha só, né? Apareceu, opa, gerou aqui, ó, essa tarefa possui uma restrição, não inicia antes de segunda-feira. Ele congelou aqui, ele gerou uma restrição. Nós não vamos trabalhar com restrição nesse momento. A ideia é que seja para um vídeo mais futuro, né? Mas quando eu joguei início a início, ele gerou uma restrição aqui, né? Se eu for lá na guia avançado, ó, não inicia antes de. Eu posso colocar, deve iniciar, são restrições, né? Colocar o mais breve possível, né? Olha lá como ficou. As duas tarefas têm relação entre si. O vínculo é se a tarefa tem relação ou não tem relação. Você não tem sentido criar um cronograma onde tarefas e vincular tarefas que não tenham relação entre si, né? Então o vínculo deve existir a partir do momento que as tarefas tenham relações. Eu já vi alguns projects por aí onde o pessoal vincula simplesmente para poder compensar os prazos que ele quer trabalhar, vinculando tarefas que não têm vínculo nenhum entre um e outro, não tem lógica vincular entre essas tarefas, né? Então, bora lá, continuando, pessoal. Essa é uma opção, vamos ver outra opção aqui. Bora lá, predecessoras. Nós temos término, ou seja, as duas tarefas têm que terminar ao mesmo momento. E aqui ele criou esse tipo de vínculo, tá vendo? Quando a tarefa 3 concluir, a tarefa 4 também vai concluir. E se eu arrastar, ele vai acompanhar, tá vendo? Legal? Se eu aumentar a duração através da barra, ele vai acompanhar. Mas na nossa apresentação aqui, no nosso exemplo aqui, a ideia é que a tarefa seja trabalhada em término e início mesmo. É o padrão normal, beleza? Se for, você também pode criar essa mesma estrutura. Se você colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero que comece com 3, né? Eu quero que a predecessora seja a tarefa 3, mas eu quero colocar um término. Você pode utilizar a sigla aqui no final, tá vendo? Olha só que legal. Que eu acabo sendo, para mim, é mais prático do que
do que ter que abrir o form de informações sobre a tarefa, tá? Termina início é o default, então teoricamente não precisa exibir ele, não precisa inserir ele, é o padrão, né? Você pode colocar início mais 50%, né? Opa, mais 50 dias? Não, olha só. Nós colocamos o início. A partir do momento que inicia as tarefas, eu vou contar 50 dias para outra começar. Olha onde foi. Eu posso colocar também isso em formato de percentual, mais 50%, por exemplo. Né? O que é 50%? 50% de conclusão da atividade número 3, eu vou iniciar a atividade número 4. Isso aqui vocês vão, à medida que vocês vão aplicando, vocês vão ganhando mais prática, vai se tornando mais simples. Como o objetivo é ter um projeto bem simples aqui mesmo, nós vamos manter somente o 3. Beleza, pessoal? E aqui nós vamos fazer o próximo aqui, selecionar e contratar um arquiteto ou designer. Eu posso estar trabalhando essa atividade em paralelo com a atividade 1 ou com a atividade 2, né? Determinar o orçamento, né? Vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem. Geralmente, em projetos muito extensos, você tem uma dificuldade que ele começa a ficar pouco legível, porque as relações aqui dentro, os vínculos aqui dentro começam a cruzar as linhas, né? A seta começa a passar uma seta por cima da outra, as atividades que são dependentes são muito distantes uma da outra. O ideal, isso é uma boa prática, é você deixar o máximo organizado possível, que o cronograma se torne, fique mais fácil de leitura do cronograma. O cronograma se torne mais simples. O gráfico de Gantt, a leitura dele se torna mais simples, né? Então é interessante você estar aproximando tarefas que tenham relação entre si. Por exemplo, digamos que realizar a análise do local para considerar fatores como topografia, orientação, etc e tal. Eu vou fazer isso, obrigatoriamente eu tenho que ter essa tarefa 3 como predecessora. Vocês viram que uma linha cobriu a outra aqui, né? E vou colocar a tarefa de determinar o orçamento aqui, vou colocar com 3 II. II, vou colocar mais 50. Mais 50%, só para a gente poder ilustrar. Depois a gente vai fazer uma correção. Aí eu vou fazer todas as predecessoras e a gente vai voltar para o vídeo, tá? Percebe-se que começa a gerar várias linhas, vários vínculos. O problema é quando uma tarefa gera um vínculo de baixo para cima, por exemplo. Digamos que essa tarefa, pegar bem aleatório aqui, pessoal, ela demande a tarefa número 9 para poder ser trabalhada. Aí você vai lá no número 9. Já começou a virar uma bagunça aqui dentro do seu project, tá vendo? Do seu gráfico de Gantt, quer dizer. Começou a gerar uma bagunça. Aí você não tem somente essa tarefa que depende. Você tem mais a tarefa 15. Não sei nem qual é a 15, mas vou colocar aqui. Olha só. Né? Bora pegar onde está a tarefa 15. Está aqui dentro. Começou a tumultuar as nossas linhas dentro do gráfico de Gantt, começou a ficar pouco legível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Bora lá, vou apagar essas duas tarefas aqui, então, as duas informações de predecessora, né? E nós vamos continuar trabalhando nas predecessoras, beleza? Então eu vou preencher as demais predecessoras aqui nesse projeto e em seguida nós iremos voltar para poder discutir um outro recurso do MS Project, que provavelmente vai ser a linha do tempo, beleza, pessoal? Pessoal, estou retornando aqui, terminando de fazer alguns vínculos aqui na nossa planilha, né? O recurso que eu estou utilizando, confesso que eu não analisei linha a linha, a ideia realmente é criar os vínculos mais rápido possível, né? Para poder focar no recurso. Então o recurso que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Vincular as tarefas selecionadas, pode ser com atalho Ctrl F2, estou clicando e ele está gerando um vínculo para mim automático. Eu não vinculei ainda as tarefas de um pacote para outro pacote. Eu vou vincular depois, né? À medida que avança o nosso vídeo aqui, não vinculei justamente para caso aconteça algum tipo de erro, alguma situação de conflito, a gente consiga resolver juntos. Porque a ideia é realmente mostrar um vídeo bem prático. Esse vídeo aqui não teve nada, não teve nenhum script preparado para ele. Na verdade, vocês viram, a gente foi lá no ChatGPT, pegou, já jogamos aqui. Não li as tarefas
estudei as tarefas ponto a ponto, que a ideia era realmente fazer um vídeo rápido e trabalhar esses recursos, né? Então, à medida que a gente vai avançando no vídeo, possa ser que a gente encontre conflitos de atividades e a gente vai ajustando ao longo do projeto. Beleza, pessoal? Então, vamos vincular aqui, olha só. Se eu tenho uma reunião com o arquiteto para discutir os requisitos e preferências, provavelmente eu já tenho que ter contratado o arquiteto. Então, eu vou colocar a tarefa 5. Esse arquiteto ele vai realizar as revisões e interações do projeto, beleza? E vou ter que obter as aprovações e regulamentações e permissões necessárias para executar essa obra. De repente o arquiteto definiu que seja nessa obra vai ter uma construção que exige um determinado tipo de regulamentação, né? Sei lá, a fossa séptica. Ele cria se bem que quem vai definir esse é o engenheiro, né? Ele cria lá um projeto que não está adequado ao que a prefeitura define, né? Então, provavelmente, essa obra pode sofrer algum tipo de embargo, essa obra pode sofrer algum tipo de restrição, pode gerar multas, etc., né? Então, vamos lá. E o arquiteto também, ele pode construir, desenhar, arquitetar um projeto que ele seja inviável, que ele ultrapasse o lote do vizinho, etc. Então, tem que tomar cuidado com esses pontos aí, né? São exemplos práticos do dia a dia que vale a pena ser comentados aqui no nosso tutorial para efeito de aumentar a complexidade do processo, do projeto nosso aqui. Beleza? Bora aqui. Contratação de engenheiro estrutural para projetar a estrutura da casa. Depois que eu tenho toda a regulamentação feita, o projeto arquitetônico está elaborado, então eu vou contratar esse camarada. Na prática, eu poderia estar começando a contratar esse camarada até um pouco antes, né? Enquanto estou obtendo as aprovações de regulamentação e permissões necessárias, visto que já foi analisado pelo arquiteto, a prefeitura já está olhando, eu estou somente aguardando receber o alvará para poder começar a trabalhar, né? Acredito que para isso também você vai precisar do projeto de engenharia, né? Então, acaba que o nosso modelo aqui ele fica um pouco inconsistente nesse aspecto real, do mundo real, mas como é para condição de estudo, né? Vamos considerar dessa forma. A contratação do engenheiro, então, ela vai acontecer na seguinte situação, olha só. Quando eu terminar de contratar o arquiteto, eu posso vincular lá em cima essa tarefa, né? Com o arquiteto, realizar reunião com o arquiteto, etc. Deixa eu ver, obtenção da aprovação. Vou vincular com a tarefa número 10. Beleza? Está vinculado com a tarefa número 10. Vocês percebam que quando eu coloquei a tarefa número 10 aqui, a barra sumiu aqui? Não, na verdade a barra não sumiu. É porque na linha do tempo, se você analisar, você tem uma linha de tempo aqui em cima, tá vendo? A barra está lá na frente, ok? Agora imagine isso num projeto que você tem 1000 tarefas e seja bastante extenso a questão do cronograma. Como é que eu vou encontrar essa tarefa de forma mais rápida? Tem essa opção aqui, rolar até a tarefa. Clique em rolar até a tarefa, cheguei nela lá. Bacana, visualizei a tarefa que eu queria. Legal? Vamos continuar então, pessoal. Limpeza do terreno e remoção de quaisquer obstáculos. Bora ver aqui, olha só. Essa limpeza do terreno e remoção de qualquer obstáculos, essa tarefa ela tem mais sentido se eu jogar ela lá em cima aqui, ó, determinar o orçamento, selecionar contrato, realizar análise do local e considerar fatores de topografia, etc, né? Então eu posso realizar a limpeza aqui eu já tenho um terreno comprado, adquirido. Agora eu vou realizar a limpeza desse terreno para remover qualquer tipo de obstáculo, de modo que tanto o arquiteto quanto o engenheiro consiga avaliar o terreno de forma mais precisa, né? Então o que eu fiz? Eu arrastei daquele pacote lá essa tarefa e trouxe ela para esse pacote de pesquisa e planejamento inicial, beleza? Se bem que para o contexto aqui, esse resumo, preparação do local e fundação também tem sentido. Eu vou voltar ela para aquela opção, dou um Ctrl Z, retorno ela para aquela opção lá. Bacana, eu vou manter ela nessa estrutura da mesma forma que foi criado, foi elaborado. Então, agora, neste momento, nós iremos realizar a limpeza do terreno e remoção de quaisquer obstáculos para poder trabalhar.
Essa tarefa eu posso deixar ela iniciando no início do projeto, ou não. Se eu não tiver o lote em mãos, então não tem sentido, né? Deixa eu vincular ela a algum item aqui. Selecionar, realizar análise do local. Bora aqui. Beleza, realizei a análise do local. Vai ser a 6. Esse projeto vai depender, esse item vai depender da 6, né? Agora, olha só. Eu dependo da limpeza do projeto para começar a fazer, do terreno, para começar a fazer as marcações de construção, legal? As marcações, elas estão falando para mim que devem iniciar no dia 22. Porém, eu ainda não tenho nem a regulamentação, nem a aprovação para eu poder executar essa atividade. Então, se eu chegar, começar a fazer as marcações, etc., minha obra pode sofrer embargo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, a melhor tarefa para servir de predecessora para essa tarefa aqui, provavelmente não é a linha 15. Nós vamos colocar outra tarefa aqui para servir de predecessora. E qual a tarefa que vai servir de predecessora aqui? Vamos encontrar aqui. Se eu vou fazer a marcação de construção, então provavelmente já tem a revisão do projeto estrutural feita. Então será a linha 13. Beleza? Ok, pessoal? Beleza. Agora digamos que eu tenho uma forte dependência também das liberações. Apesar de não mudar no cronograma, eu posso colocar essa informação aqui no gráfico que ele vai representar isso para mim, né? Eu preciso das liberações, obter a aprovação e regulamentação. Então, a tarefa 10 também é uma predecessora. Tá vendo como eu estou colocando duas predecessoras aqui dentro desse campo? O Proje, ele permite isso. Quando eu for rolar até a atividade, você está vendo que eu tenho duas linhas que dão entrada para ele, duas setas que dão entrada nessa atividade. Significa que eu tenho duas predecessoras trabalhando nessa atividade. Eu só posso executar essa atividade a partir do momento que essas duas condições são atendidas. As duas predecessoras são atendidas. Vamos deixar nesse formato por enquanto. Vamos lá. E preparou o solo, depois que fez a limpeza, etc. Beleza. Nós vamos agora trabalhar com a construção da estrutura principal da casa, né? Incluindo paredes, vigas, telhados. Eu tinha colocado 3 dias, eu vou deixar 13 dias para poder ficar um gráfico mais compacto. Eu entendo que vai durar mais tempo isso aqui, mas como é só para efeito de estudo, vou deixar 13 dias. Bora lá, então eu vou vincular a atividade 18, beleza? E aqui nós vamos vincular a atividade 20. Não se vincula, pessoal, resumos, tá? Resumos não se vincula, porque você perde... qual seria de fato a atividade que era antecessora à atividade fim, tá? Quando você coloca o resumo lá, você tem 10 atividades dentro do resumo. Quer dizer que todas as 10 atividades são item requisito para você conseguir executar a outra atividade? Não. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão de vínculos, tá? Instalação de isolamento, 23. Bora concluir aqui então, falta pouca coisa. Agora eu vou colocar de forma bastante aleatória aqui, pessoal, só para vincular realmente, para poder ampliar terminar de ampliar, estender mais esse gráfico nosso aqui. Beleza? Então vou colocar a tarefa número 29 aqui, tá? A tarefa número 33, vou vincular aleatoriamente aqui, tá ok? A tarefa número 35, como o foco nosso não é trabalhar analisando o projeto propriamente dito, mas sim conhecer os recursos da ferramenta, nós vamos estar vinculando de forma mais rápida aqui. 44, beleza. Legal. Vou lá em exibir, eu vou reduzir essa estrutura de tópico, eu quero ver não no primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Eu quero ver as tarefas de segundo nível, a estrutura de tópico no nível 2, beleza? Tá aqui a nossa estrutura de tópico no nível 2, filtrado. Aquele projeto que no início a gente falou em 13 dias, já está dando 92,5 dias de duração, trabalhado. Isso aqui é trabalhado, tá? Eu não estou contando aqui dia não útil não, tá? Sábado e domingo, não está contando. Isso aí a gente vai ver em calendários depois, só para poder mostrar para vocês, né? Projetos. Informações do projeto. O calendário que nós estamos utilizando é o calendário padrão. Qual o calendário padrão? Se eu clicar aqui, ó,
no menu do projeto alterar período útil, o calendário padrão é esse aqui, ó, que eu trabalho de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, de 13 às 18 horas. Esse é o calendário padrão, é o calendário que eu estou trabalhando aqui. Nesse momento eu não vou trabalhar com exceções, eu não vou criar um calendário personalizado para esse projeto. Mais na frente nós vamos trabalhar assim. Tem momentos aqui nesse projeto que talvez eu vou ter que trabalhar de forma contínua 24 horas. Por exemplo, se eu vou trabalhar na parte de laje, onde eu vou aplicar concreto, tem que ser de forma contínua. Então eu vou ter que mudar o calendário ali, porque só de 9 às 17, não vai, ou de 8 às 17 não vai dar certo. Legal, pessoal? Agora nós vamos ver outro recurso, e esse é o último recurso que eu vou mostrar nesse vídeo, que a ideia é realmente continuar, vamos pegar esse mesmo projeto, vamos continuar em outro vídeo, do momento onde paramos, né? A ideia é mostrar um recurso aqui, pessoal. A ideia era ser um vídeo básico, né? Qual o recurso? Nós vamos exibir a nossa linha de tempo. O que vem a ser a linha de tempo, pessoal? Quando você está trabalhando com gerenciamento de projetos, você tem que fazer os seus reportes. Você tem que reportar ao seu cliente ou à empresa que você trabalha, ou às gerências, às lideranças, o avanço de sua obra. No entanto, se você tem um cronograma, um arquivo desse, um arquivo de project desse aqui, elaborado com 1000 linhas, não tem sentido você levar 1000 linhas para uma reunião. Não tem sentido. Como é uma avaliação, uma visão mais gerencial, o importante provavelmente para este comitê é que seja avaliado as etapas, os blocos de atividade, né? Como eu falei no início, eu não tratei muito aspecto de semântica aqui. Em termos de gerenciamento de projetos, esse tipo de resumo escrito aqui, esse tipo de título que nós demos aqui, não é o mais adequado, né? Provavelmente você estaria trabalhando com a semântica melhor, mas para efeito didático, isso aqui atende muito bem. Essas tarefas aqui eu quero que apareçam aqui em cima, na linha do tempo, que é daqui que eu vou exportar para o PowerPoint, por exemplo, para fazer uma apresentação, né? Vamos lá. O que eu quero que apareça então? Eu quero jogar essas tarefas ali para dentro, esses resumos ali para dentro. Eu seleciono os resumos que eu quero. Ok, selecionei. Isso aqui ele aceita selecionar resumo, aceita selecionar tarefa, aceita selecionar um marco. A gente vai ver marco aqui também. Vocês vão ver tanto que fica legal dentro da linha, né? Da linha do tempo, né? Selecionou, clicou com o botão direito do mouse, adicionou a linha do tempo. Olha só. Aqui está o nosso projeto, todo estruturado dentro da linha do tempo. Aquilo que nós vimos aqui dentro, né, de forma bastante detalhada, aqui nós enxergamos um resumo. Aqui dentro nós estamos vendo o resumo, né? O Project, ele trabalha com contexto, tá, pessoal? O que é trabalha com contexto? Se eu clico dentro desse contexto da planilha, o menu ele vai se adaptar. Se eu vou trabalhar clico dentro da estrutura aqui da linha de tempo, o menu se adapta, tá? Então ele se adapta de acordo com o contexto que ele trabalha. Beleza? E aqui você pode fazer várias coisas, várias formatações. Se você quiser mudar a cor do projeto principal, você muda. Vou colocar aqui um amarelo aqui só para poder mudar a cor, para mostrar que este é o projeto principal. Formato da data, você pode colocar o formato que você quiser da data aqui dentro também, né? Eu aconselho você desenhar da forma mais legível possível, afinal de contas, seu trabalho vai ser analisado pelo cliente ou então por um comitê, para uma reunião importante, para tomada de decisão. Então a sua linha do tempo ela tem que estar explícita da forma mais legível possível, ela tem que estar descrita da forma mais legível possível, beleza? Se eu quiser, por exemplo, mover, aqui nós temos aqui uma opção chamada Panoramic Zoom, que aparece essa janela aqui. Nós vamos mover, deixa eu só trazer esse gráfico para cá, tá? Nesse gráfico eu vou expandir ele aqui, tá? Eu vou exibir todo ele, mostrar todos os subníveis. Vou abrir ele aqui. Aqui na linha do tempo eu consigo avançar no meu gráfico à medida que eu vou avançando no projeto, tá vendo? Na linha do tempo. Isso aqui
essa opção aqui da linha do tempo é o que nós chamamos, deixa eu pegar aqui, é o que nós chamamos de panorâmica. Ele dá uma visão panorâmica desta etapa aqui. Tá vendo? Legal, pessoal? Show de bola? Muito bom. Então, pessoal, agora digamos o seguinte, como eu vou levar essa informação para um nível gerencial, né, um nível específico, à medida que você vai abrindo aqui, ó, ele vai abrindo a panorâmica, tá vendo? Olha que legal. Então, agora eu vou dar um zoom um pouco menor. Vou tirar melhor, vou ocultar essa panorâmica aqui. Eu posso colocar atividades sobrepostas ou não, né? O que é interessante? Em cada etapa do projeto, durante o avanço do projeto, você tem marcos. O que são esses marcos? São pontos onde que você realiza uma entrega, né? Por exemplo, eu tenho um marco com o engenheiro que está desenhando, realizando, elaborando os projetos de civil desse empreendimento aqui. Qual vai ser o marco? Vai ser a data que ele vai me entregar esses projetos. Então eu posso, por exemplo, ir aqui, ó, projeto arquitetônico, tá vendo? Vou reduzir um pouco aqui. Projeto arquitetônico. Obtenção da aprovação, eu vou inserir um marco aqui. Este marco que eu vou inserir aqui vai ser entrega dos projetos arquitetônicos. Beleza? Um marco, como é que é definido o marco? Um marco, ele pode ser criado de várias formas. Uma das formas é você clicar aqui na opção marco. Ele vai criar um novo marco ali. Outra forma é você colocar o que é esse marco seu e colocar a duração 0. Né? Quando eu for para esse marco ali no meu project, no meu gráfico de Gantt, né, vou rolar até a atividade, você vê que ele gerou um símbolo, um losango aqui. Esse é um marco. Quando é que esse arquiteto vai me entregar esse projeto? Provavelmente depois que ele fez as regulamentações, permissões, etc. Eu vou colocar essa data, que ele está trabalhando em paralelo, né? Então eu vou colocar no dia, vincular com a tarefa 10. Bora rolar até a tarefa. Olha aqui, o marco está aqui. E eu quero que o meu cliente entenda que isso é um marco. Então eu vou inserir essa tarefa aqui, ó, dentro da linha do tempo. Automaticamente, na linha do tempo, apareceu aqui, entrega dos projetos arquitetônicos. Para quem está analisando um projeto como um todo, claro, você não vai encher de marcos aqui dentro, tá? Se lembre que tem que deixar este documento sempre legível. Então, isso aqui vai ser uma informação importante para o cliente. O cliente vai entender, mas por que você não começou ainda? Porque está previsto. Por que você não começa antes? Porque está previsto a entrega dos projetos arquitetônicos apenas no dia 1/3. Beleza, pessoal? Esse projeto, então é basicamente assim que funciona a linha do tempo, né? Você pode selecionar essa linha do tempo aqui, dar um Ctrl+C, você ir lá no PowerPoint, por exemplo, pegar o PowerPoint aqui, né? Um projeto em branco aqui, deixa eu apagar isso aqui. Você pode inserir isso aqui como uma imagem para poder colocar na sua apresentação, tá vendo? Que fica muito mais fácil de você trabalhar, beleza? E na sua apresentação você pode até ampliar ela aqui. Olha que bacana que fica, né? Então, numa apresentação faz diferença para o seu cliente ou para o comitê que vai avaliar seu projeto, para a sua estrutura e, de fato, para você gerenciar o projeto com a sua equipe, né? Fica mais fácil de trabalhar dessa forma. Legal, pessoal? Pessoal, o vídeo eu estou vendo que está ficando muito extenso. Então, vamos dar uma parada por aqui. Nós aprendemos vários recursos do MS Project. Nós não fizemos uma configuração inicial tão precisa, né? Que a ideia era realmente mostrar alguns recursos do sistema, né? E acredito que a gente atingiu esse objetivo. Mais uma vez, pessoal, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, façam seus comentários aí, deem feedbacks para nós, porque é dali que nós vamos tomar decisões para direcionar os nossos próximos vídeos, ok, pessoal? Então espero que tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!